Saudações tricolores, hoje é dia de flusão, hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa buscar essa vitória de qualquer jeito, precisamos de algumas respostas e nada melhor do que essa partida logo na sequência de uma eliminação para o Fluminense buscar melhorar, buscar mostrar um bom futebol e quem sabe o Diniz não nos surpreenda com uma escalação um pouco diferente. Eu acho que a gente precisa mudar principalmente as peças que estão atuando. Não adianta toda vez dar desculpa que o elenco não é bom e usar sempre os mesmos jogadores para aquelas situações que acontecem dentro da partida. O Diniz precisa melhorar o seu entendimento quanto a isso. Sabemos que precisamos buscar jogadores no mercado, mas ainda assim temos bons valores vindo da nossa base. Por que não testar a molecada? O Diniz sempre deu muita oportunidade para os garotos, mas nessa passagem tá meio complicado. Ele tá com um pouco de medo, um pouco de receio de colocar os garotos para jogar e eu acho que depois de uma eliminação como foi a que o Fluminense sofreu, um 2-0, não conseguindo finalizar, finalizou muito pouco na verdade, mas não levou tanto perigo ao goleiro adversário. Então eu acho que é hora de pegar alguns jogadores que estão sendo titulares por conta de lesões, tirar esses caras e falar, olha, colocar a molecada para ver se a molecada resolve, porque vocês não estão resolvendo. Então o Fluminense hoje tem uma oportunidade muito boa contra o Bragantino de recuperar um pouco do fôlego e a gente sabe que já na próxima semana a gente vai ter o jogo contra o River, que é muito importante fora de casa. Infelizmente a gente não deve contar com o Marcelo por um bom tempo. A lesão foi confirmada e a gente vai falar tudo que envolve esse jogo entre Fluminense e Bragantino no Maracanã para vocês que estão aí do outro lado. Mas deixa eu me apresentar para vocês, me chamo Gabriel Neves, esse é o canal Quintal Tricolor, estou sempre por aqui trazendo muita novidade, muita atualização e muita informação importante sobre o nosso tricolor. Hoje não vai ser diferente, conto com a participação de vocês curtindo e lá no final deixando seu comentário com o seu palpite. E caso ainda não seja inscrito no Quintal Tricolor, deixe a sua inscrição aí, que é muito importante. Através dela a gente vai alcançando cada vez números melhores dentro da plataforma. Então deixa eu trocar de tela aqui e trazer para vocês um pouquinho sobre tudo que pode estar acontecendo dentro dessa partida. Fluminense e Bragantino, onde assistir o horário e escalações. Fluminense e Bragantino se enfrentam às 16 horas de Brasília, desde domingo no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão em tempo real acontece aqui mesmo, no portal do Globo Esporte, e na TV, a TV Globo transmite para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e para a cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O Premier transmite para todo o Brasil. Então, se você não estiver em nenhum desses estados ou nessa cidade, você pode acompanhar a transmissão através do Premier ou em tempo real no Globo Esporte ou em qualquer outro site, que são vários que cobrem. Aí vamos lá. Fase única, Campeonato Brasileiro, é jogo único, não tem ida e volta, né? Mata-mata, é pontos corridos. O Fluminense vive a pior fase na temporada sem vencer e sem marcar sequer um gol há 5 jogos. O time vem de eliminação na Copa do Brasil para o time da Lagoa na última quinta-feira. O último triunfo aconteceu no dia 13 de maio, quando bateu o Cuiabá por 2-0. De lá para cá, o clube tem um empate e 4 derrotas. Com 13 pontos, o Flu está na 9ª colocação e tenta reencontrar a vitória para virar a página e se reaproximar do G4. Então, isso aqui é o mais importante. Virar a página e reaproximar do G4. Porque o Fluminense não pode ficar longe do bolo. A gente sabe que a Libertadores é o principal foco do Fluminense na temporada, ainda mais agora depois dessa eliminação na Copa do Brasil, mas a gente não pode se distanciar do bloco de cima no Campeonato Brasileiro. É agora um pouquinho do Bragantino, embalado por 3 vitórias consecutivas, sendo 2 pelo Brasileiro e 1 pela Sul-Americana. O Bragantino quer um triunfo para subir mais na tabela nacional. O Braga está na 10ª colocação com 13 pontos, mesma pontuação do Fluminense. O jogo contra o Flu é o primeiro de 3 que o Massa Bruta fará em sequência como visitante, depois de encarar o Estudiantes na Argentina pela Sul-Americana e o Atlético Mineiro em Belo Horizonte pelo Brasileirão. Vamos começar com a provável escalação do Fluminense. A gente sabe que tem alguns problemas nesse elenco, mas o Fluminense deve com uma escalação bem parecida ou quase idêntica à do jogo do meio de semana. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Felipe Melo retornando à zaga junto com o Nino,
Na esquerda, Guga, meio de campo, André, Martinelli, Ganso e Lima. No ataque, John Arias e Germancano. Lima ou Martinelli podem estar dando vaga a um jogador de ataque. Pode ser o Lelê, pode ser o John Kennedy ou quem sabe até mesmo o Isaac. Mas eu acredito que o Fernando Diniz vai mudar essa configuração aqui. Na questão do Guga, eu acho que o Diniz não vai ser tão ousado e colocar o esquerdinha pela lateral ou até mesmo o Giftel. Acho que o Guga vai manter aqui, mas a gente pode ter uma configuração de ataque um pouco modificada com a entrada de mais um homem de ataque. Se vai ser um cara de lado ou mais algum jogador para fazer dupla com o Germancano dentro da área, não sabemos, mas eu apostaria muito no Isaac. A gente está precisando. Desfalques para esse jogo: Jorge, Marrone, Keno, Alexander, Marcelo, Vitor Mendes, que está afastado e muito bem afastado. Pendurados para essa partida: André, Samuel Xavier, Felipe Melo e Thiago Santos. Thiago Santos que quase não jogou e já está pendurado. É complicado. Agora vamos para formação, provável escalação do Bragantino, do Pedro Caixinha. Esse é o treinador do Bragantino. Vamos lá, tem Cleiton no gol, Andrés Hurtado na direita, Realpe na zaga junto com Luan Patrick, Juninho Capixaba, que quase veio parar no Fluminense. Seria uma boa contratação, mas a gente está com os nossos problemas já. Deixa o cara com o cavalo dele andando. Meio de campo com Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Eric Ramírez. Um ataque muito jovem, mas muito promissor. Vitinho pela esquerda, Elinho pela direita e Eduardo Sacha como referência no ataque. É um time perigoso. Eu acho que o Fluminense tem mais time, mas a gente não pode dizer que esse time aqui é ruim de tudo não. Tem o Juninho Capixaba, que é bom, o Cleiton, bom goleiro, Matheus Fernandes é um ótimo jogador de meio campo, aquele mesmo que surgiu lá no Botafogo, depois foi pro Palmeiras, viajou para ir pro Barcelona, não deu certo, retornou pro Brasil. Lucas Evangelista, que já fez uma boa temporada no passado, Eric Ramírez, Elinho, aquele do São Paulo. Então tem bons valores. Eduardo Sacha, que uma vez o Fluminense teve interesse inclusive. Pendurados são Cleiton, Sacha, Matheus Fernandes, Elinho e Vitinho, time titular. Todos esses aqui são do time titular do Bragantino. Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima vai ser o árbitro principal, e quem vai estar na cabine do VAR vai ser o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Agora a gente vai trazer aqui para vocês um pouco de como está a rodada a tabela do Brasileirão até aqui e os jogos, tá, minha rapaziada? O Botafogo, mesmo com a derrota de ontem, continua como líder isolado, 21 pontos. Atlético Mineiro ganhou o clássico contra o Cruzeiro e é o segundo colocado na tabela do Brasileirão. Palmeiras é o terceiro colocado, mas ainda joga nessa rodada. Atlético Paranaense venceu o Botafogo, deu um salto na tabela, está com 15 pontos, é o quarto colocado. São Paulo é o quinto com 15, ainda joga nessa rodada. Grêmio com 14 é o sexto, ainda joga. Fortaleza jogou e empatou, deixa eu confirmar aqui, realmente empatou com o Bahia, é porque esse jogo aqui foi um dos poucos que eu não acompanhei ontem. Fortaleza empatou com o Bahia. O time da Lagoa e o Fluminense estão empatados na pontuação, junto com o Cruzeiro e o próprio Bragantino, que é o nosso rival no jogo de hoje. Então, do Flamengo até o Bragantino, todos com 13 pontos, e o único que já jogou foi o Cruzeiro, que perdeu para o Atlético Mineiro. Santos jogou com o Internacional, empatou. Santos tem 12 pontos, Inter tem 13, Bahia empatou, tem 8, é o 14º colocado. Corinthians perdeu na rodada por 2-0, então o Corinthians tem 8 pontos, é o 15º. Cuiabá ainda não jogou, também tem 8 pontos, e a zona de rebaixamento conta com Goiás, América Mineiro, ambos com 7 pontos, Vasco com 6 e Coritiba só tem 3 pontinhos até aqui. Nessa rodada, quem está na zona de rebaixamento e ainda joga é o Goiás, o Vasco e o Coritiba. Agora trazendo um pouco do que aconteceu na rodada: Fortaleza e Bahia 0-0. O jogo do Atlético Mineiro e do Cruzeiro foi 1-0 para o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense venceu o Botafogo, jogando em casa. O Atlético Paranaense 1-0, um golaço do Alex Santana. Tivemos também o 2-0 do América Mineiro contra o Corinthians. Tivemos o empate em 1-1 do Santos com o Internacional. De todas essas partidas aqui, a que eu mais acompanhei foi esse Santos Internacional. Internacional e Santos fizeram uma partida muito fraca, só que o Santos merecia coisa melhor. O Santos insistiu mais e tentou mais a vitória. O Internacional abriu o placar muito cedo com o Luiz Adriano
e o Santos empatou com um golaço de falta do Lucas Lima. Os jogos desse domingo são Fluminense e Bragantino, Grêmio e São Paulo. Teremos também Palmeiras e Coritiba, jogo já às 6h30. Teremos também Goiás e Cuiabá, também às 6h30. E na segunda-feira, fechando a rodada, nós vamos ter o Vasco jogando contra o Flamengo no Maracanã. Vou voltar aqui para a tela para vocês, para a gente finalizar o vídeo. Então a gente trouxe um pouco da rodada, provável escalação das equipes que vão jogar hoje. Fluminense e Bragantino, jogo no Maracanã, 16 horas, uma ótima oportunidade do Fluminense reencontrar as vitórias, reencontrar o bom futebol, e a gente está torcendo muito para que isso aconteça. Quero saber de você, qual a sua expectativa? O Fluminense vai bem para esse jogo? Vai mostrar um bom futebol? Não vai mostrar um bom futebol? Deixa no comentário aí o que você está achando sobre o Fluminense, sobre a partida de hoje, qual é o seu palpite, e será que o Fernando Diniz pode ser um pouco mais ousado? Na minha opinião, ele pode e deve ser mais ousado. Eu acho que por tudo que ele fez na Libertadores, por esse ano passado que foi muito bom para o Fluminense, ele já tem como poder apostar mais. Eu acho que ele já faz muitas experiências, mas eu acho que está na hora de usar mais a molecada, e na partida de hoje é uma ótima oportunidade. 16 horas, estamos lá no Maracanã para acompanhar esse jogo. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Não deixa de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar o nosso vídeo com todo mundo. Tamo junto, minha rapaziada.